Eu coloquei como título essa mensagem, Um Homem que Agrada a Deus. E eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre a vida de Caleb, esse trecho tão pequenininho de Josué no capítulo 14, do verso 6 até o 15. Nós estamos estudando o livro de Josué e a gente viu da semana passada um pouquinho mais ali no capítulo 10 de Josué, 9 e o 10. E do 11 até o 13 a gente não vai estar vendo, porque se tem a ver com as guerras, as conquistas, os reis que eles conquistaram. E aí a partir do capítulo 13 começa a divisão das terras. E eu quero me chamou muita atenção esse trecho, onde Caleb recebe o Monte Hebrom ali. Josué no capítulo 14, a partir do verso 6, diz o seguinte: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. É interessante quando a gente olha para esse texto, e a conquista da terra já havia basicamente chegado ao final. Os principais reis já haviam sido derrotados, havia ainda focos de resistência na região, mas basicamente a coisa já tinha chegado ali no seu ponto, culminando ali. Olha, agora a coisa está tranquila. Já Josué não era mais novo, já estava uma certa idade, já um pouco mais avançado. Então ele começa a distribuição das terras daquele lugar. E aí chega essa passagem onde Caleb chega diante de Josué. Mas uma coisa que me chama a atenção quando eu li esse texto é perceber que Caleb ele olha para o futuro e não para o presente. Porque apesar das guerras terem, de uma certa forma, quase que terminado, a terra para a qual ele estava olhando, a terra para a qual ele havia recebido a promessa, ainda estava ocupada. Ainda haviam homens guerreiros naquele lugar. E ele chega diante então de Josué e fala: olha, Josué, eu quero aquele pedaço de terra lá que o Senhor Deus me prometeu lá atrás. Mas quando a gente para ver um pouquinho a história, quando a gente olha os espias, a gente percebe que Deus manda um grupo, Josué manda um grupo de homens a espiar aquela terra, e a visão desse grupo é muito diferente. A grande maioria deles olha para a terra e consegue olhar somente as dificuldades que existiam naquele lugar. Você lembra daquilo que aconteceu lá em Números no capítulo 13, o verso 27 e o 28 mostra exatamente o que aconteceu. Diz o seguinte: contaram-lhe e disseram a Moisés: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. E esse é o seu fruto. Trouxeram um cacho de uva,
onde 2 homens amarrados numa vara precisavam para carregar aquele cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Aqueles espias chegaram diante de Moisés e trouxeram a informação: olha, Moisés, a terra que nós fomos ver é realmente uma terra boa. Olha aqui o fruto que dá nessa terra, mas olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Não é fácil, não. Não é fácil, porque os caras que moram lá são bons de briga. É tudo do tamanho do pastor para cima. Os caras são invocados ali. Realmente eu acho que a gente não tem condição. E olha só o que eles dizem um pouquinho mais para frente, no verso 31 ao 32. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la. Presta bem atenção. É terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens do tamanho do pastor para cima, de grande estatura. É interessante que muitas vezes nós temos essa mesma atitude em relação àquilo que nós precisamos fazer. Algumas vezes nós sabemos que nós temos alguma tarefa a ser cumprida, algumas vezes nós sabemos que nós precisamos chegar a algum lugar, e eu posso dizer aqui é o caso da nossa vizinhança, e talvez nós pensamos exatamente como esses espias. Nós saímos aqui na quadra e olhamos para os prédios ao redor e pensamos: olha, não vai dar certo esse negócio. Nós somos tão poucos. Uma boa parte de nós já está com cabelo branco e já não tem mais tanto ânimo assim para trabalhar. A outra parte que não tem cabelo branco já não tem nem cabelo, como é o caso meu. E talvez aqueles que são mais novos, um grupo é tão pequeno que a gente vai matar eles de trabalhar. E a gente começa a olhar para a situação do presente e começa a achar tantas dificuldades para realizar a obra, tantas lutas a serem vencidas, que nós chegamos com o nosso irmão do lado, chegamos com o nosso vizinho e falamos: olha, essa ideia está maluca, não vai dar certo. Nós espiamos a terra, sabemos que é muito boa, mas olha, não vamos dar conta de jeito nenhum, é uma terra grande demais para nós. É um povo guerreiro demais para nós, a gente não vai conseguir chegar lá. Isso foi o que a maioria falou. Isso foi o relatório da maioria dos espias que Moisés mandou espiar a terra, falaram para o povo. Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para a situação que eles estavam e desanimaram o povo. Falaram para o povo: olha, não vamos lá porque esse povo vai nos comer. Esse povo é tão forte que não vai dar conta, a gente não vai dar conta deles. Mas 2 homens que foram para lá olharam para frente, olharam para o futuro. Conseguiram ver a mesma situação, olharam para os mesmos cachos de uvas, olharam para as mesmas pessoas que habitavam lá, viram os mesmos homens, os mesmos guerreiros, as mesmas cidades fortificadas, espiaram exatamente o mesmo quadro, mas voltaram com uma visão completamente diferente. Dentre esses homens, um era Josué, o outro era Calebe. E é interessante o relato que Números traz sobre a resposta de Calebe. Enquanto aqueles homens estavam falando para o povo, dizendo: olha, nós não conseguimos, nós não vamos poder fazer isso porque eles são fortes demais, Calebe interrompe eles no meio da fala deles e diz: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós vamos vencer. Qual a diferença entre aquilo que Calebe viu e aquilo que aqueles homens viram? O que é que fez com que Calebe olhasse para a mesma circunstância, para a mesma situação,
e tivesse uma atitude tão diferente dos outros espias. Caleb, ele não estava olhando para as coisas do presente. Caleb não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas ele conseguia olhar além do que ele estava vendo. A visão de Caleb estava muito mais adiante do que os espias. E olha só o que o Caleb fala em relação à mesma terra. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Lembra o que os outros falaram sobre os homens daquele lugar? Ali são os homens que habitam aquela terra, são comedores de homens. Eles vão acabar com a gente. Caleb olha a mesma situação e fala exatamente o contrário. Olha, se nós formos para lá, nós vamos comê-los como se fosse pão. Meus irmãos, nós precisamos começar a olhar, tirar os olhos das dificuldades que nós temos hoje, das lutas que nós enfrentamos agora. Caleb, ele tinha esse olhar, ele tinha essa ousadia de olhar para o futuro, porque ele confiava naquilo que Deus havia prometido para ele. Ele tinha ouvido a promessa do Senhor e ele tinha experimentado a graça do Senhor durante tantos anos. A maneira como Deus o havia tirado do Egito, a maneira como Deus havia cuidado do povo, tudo aquilo era suficiente para que ele pudesse olhar para o futuro e confiar que se Deus estava na jogada, se Deus estava ali, eles iam conseguir chegar ao final com êxito. Aí eu pergunto, por que é que nós não podemos fazer o mesmo? Por que é que você não pode fazer a mesma coisa? Por que é que muitas vezes, quando nós somos desafiados a nos envolver ou a sair da nossa zona de conforto para desafios maiores, nós falamos, eu não posso, eu não dou conta. O desafio à minha frente é muito maior do que eu. Será que é porque o desafio realmente é tão grande ou é porque nós não confiamos que Deus está do nosso lado? Quando nós olhamos para o presente, quando nós olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso redor, com certeza, isso nos põe medo e com certeza isso se mostra bem maior do que as nossas capacidades. Mas quando nós conseguimos tirar os olhos daquele momento e conseguimos olhar para frente, para o futuro, pensando naquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, através da sua vida, a gente pode enxergar um quadro bem diferente. Bem diferente. Então, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que olhem para o futuro, não para o presente. Nós não podemos nos parar, não podemos ficar presos à situação que nós estamos. Nós precisamos ser desafiados a crescer, a alcançar essas pessoas, a mostrar o amor de Jesus para as pessoas, a entender o que Deus quer para cada um de nós. Mas uma coisa que é interessante nesse mesmo texto, que não somente Caleb chega lá e pede, fala daquela terra que ele havia recebido, mas também Caleb, ele confia na promessa que Deus havia feito para ele e se mantém fiel ao objetivo de pegar aquela terra, de ficar com aquela terra. Do verso 9 até o verso 11, a gente pode perceber isso. Ele fala, por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua. Uma herança perpétua.
para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Mas olha só o que é interessante, o que diz o verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E aí ele começa a falar, eu ainda tenho o mesmo vigor, ainda tenho a mesma disposição de 45 anos atrás. Quando eu penso nisso, esses dias que nós estivemos lá no Retiro dos Pastores, lá em Brusque, quem nos falou, quem trouxe as palestras foi o pastor Irlande Pereira. Meus irmãos, eu confesso que inveja eu tive daquele homem com 86 anos. A disposição daquele homem em servir a Deus, em falar do Evangelho, em pregar, em trabalhar para o Senhor, é algo que impacta a vida de qualquer um. Era alguém que acordava cedo, ia tomar café, conversava com um monte de gente. Um homem que ora por 440 pastores todos os dias. Ele tem uma lista, e nós estávamos conversando, ele falou assim, eu tenho um caderno, pastor, que eu compro todo o começo do ano. E todo dia eu pego aquele caderno e eu vou escrevendo naquele caderno, olha, agora eu vou orar por pastor fulano de tal e a sua família. Pastor fulano de tal e a sua família. Pastor fulano de tal e a sua família. Ele vai pegando por região. 440 pastores ele ora todos os dias, inclusive o Rui, que ele nem sabia que havia falecido. Ele falou, pastor, eu oro pelo Rui Tesque, todos os dias. Um homem que chegava para falar sobre o Evangelho e falava com uma tenacidade, uma vida tão pulsante, que contagiava qualquer um. Mas sabe o que era interessante? Que ele chegou, numa das palestras, ele falou que depois, faz muitos anos atrás, ele tomou uma decisão na vida dele. Ele falou, olha, eu tomei uma decisão de que nunca mais eu vou deitar antes que eu tenha aprendido uma coisa nova. Ele só consegue dormir depois que ele aprendeu alguma coisa nova durante aquele dia. E ele falou, e algumas vezes eu deito na cama, e eu me lembro, puxa, eu não aprendi nada hoje. Ele levanta, ele vai à biblioteca, ele pega um livro, ele vai na internet, qualquer seja que for, ele aprende algo novo, aí sim, ele vai deitar. Era alguém que realmente tem ânimo. E é interessante que quando a gente olha para a vida de Caleb, a gente percebe esse mesmo ânimo na vida dele. Aquela fé que Caleb teve lá atrás, quando Deus fez a promessa para ele. Ele alimentou aquilo dentro do coração dele durante 45 anos. Ele não permitiu que o vigor dele, que a disposição dele, que a vontade dele de chegar naquela terra diminuísse. E às vezes eu olho para a minha vida e fico me perguntando, por que é que eu estou tão desanimado assim? Eu tenho um plano, eu traço um objetivo na minha vida, e só porque não deu tão certo nos primeiros 10, 15 minutos, eu já derrubo a face e falo, eu não quero mais fazer isso, não vai dar certo. Será que a gente realmente tem essa tenacidade de acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós a longo prazo? De acreditar de verdade naquilo que Deus pode fazer? E essa é uma das coisas que nós precisamos entender como igreja. Nós precisamos ter uma fé duradoura. Uma fé que consiga superar ou passar pelo tempo sem desanimar. 45 anos é uma vida toda. E Caleb se manteve fiel àquela palavra que ele havia ouvido, de que ele um dia, ele iria herdar aquela terra que ele havia colocado os pés. A disposição dele não havia mudado,
A confiança dele em Deus não havia mudado. É isso mais ou menos que nós podemos aprender lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, o verso 1 e 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Essa é a nossa dificuldade, sabe por quê? Porque a nossa fé está sempre baseada naquilo que nós podemos ver. E isso não é fé. Isso não é visão, isso não é objetivo na nossa vida. Fé é nós esperarmos que as coisas aconteçam, apesar de que as situações ao nosso redor digam o contrário. Caleb estava caminhando no deserto junto com o povo e ainda falava: olha, a minha terra está lá. Passou o primeiro ano caminhando no deserto e talvez pensando: um dia os meus pés vão tocar a terra que o Senhor me prometeu. Passaram 10 anos caminhando no deserto pensando: um dia meus pés vão estar lá. A minha família vai estar lá. Passou 30 anos no deserto pensando: a minha terra ainda está prometida lá. Será que você aguenta tanto tempo? Será que a gente está disposto a confiar e acreditar naquilo que Deus pode fazer por longos períodos? Ou a gente tenta alguma coisa e se não deu certo da primeira vez, a gente abandona. A gente corre e logo para. Aquele típico voo de galinha. Levanta e bluf, cai logo ali. A nossa fé, meus irmãos, tem que ser duradoura. Tem que ser de longo prazo. Confiando naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele vai fazer. Mesmo que nós não consigamos enxergar naquele momento a ação de Deus ou os resultados daquilo que nós queremos. Mas se nós temos essa convicção, se nós entendemos que aquilo é para a honra e glória do Senhor, com certeza Ele vai realizar. Mas também a gente tem que ter uma fé com um efeito prático na nossa vida. Não adianta nós só falarmos que nós temos fé. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Nós falarmos que nós acreditamos, nós falarmos que nós vivemos para o Senhor e que fazemos a vontade dEle, e depois da primeira semana que nós estamos desempregados ou sem trabalho, a gente começa a ficar desesperado. E aí a gente já começa a correr colocando copo de água em cima do rádio. Acho que hoje já não faz mais isso, né? Ninguém mais tem rádio. E celular agora à prova d'água. A gente põe o celular dentro do copo agora. A gente começa a correr para todo mundo, correr para todos os lugares e falar: cara, eu estou desesperado, Deus não responde. Faz uma semana só. Será que a gente realmente consegue confiar e, de uma forma prática, que a gente consiga mostrar com a nossa vida que de fato a gente confia? Romanos, no capítulo 4, diz o seguinte, o verso 19 ao 21. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, está falando de Abraão, já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Um homem de 100 anos, casado com uma mulher também, bem perto disso, que recebe a promessa de um filho e espera e fala: realmente o Senhor vai me dar um filho. Será que a gente consegue confiar desse jeito? Será que a gente pode mostrar com as nossas vidas aquilo que nós falamos com as nossas bocas? É interessante, tem uma frase, e nós tínhamos um amigo em comum, na época que nós estávamos no Palavra da Vida, ele era professor,
Ele é professor de no PV e pastor de uma igreja congregacional. E Deus colocou no coração dele que eles deveriam abrir uma congregação todo ano, uma congregação nova todo ano. E na época, nós como missionários, aquela coisa toda, conhecendo o Pará, conhecendo a situação daquele lugar, nós falamos, cara, esse cara está doido, está maluco. Como que ele vai conseguir abrir uma igreja todo ano? A gente sabe das implicações, a gente sabe dos custos, a gente sabe das lutas que é para abrir uma congregação. E aí um dia, numa sala de aula, ele estava compartilhando isso com os alunos, e um aluno lá no seminário falou, mas, professor, o senhor tem certeza de que o senhor vai conseguir? E eu me lembro até hoje, ele falou assim, sabe uma coisa, fulano? Você tem que entender que sonho e visão são coisas completamente diferentes. Ele falou, sonho é aquilo que você tem, é aquilo que você realiza, ou que você um dia almeja ter, mas que não dura muito tempo. Ai, como eu sonho em ter uma igreja, como eu sonho em casar, como eu sonho em não sei o quê. Aí você vai, depois de um tempinho, se aquilo não se realiza, ele vai esfriando no seu coração, ele vai se acabando e aos poucos ele apaga, ou alguma outra coisa vai tomando o lugar daquele seu desejo. Ele falou, mas visão, você persegue essa coisa a vida inteira e só consegue parar quando você chega no final. Essa é uma diferença entre sonho e visão, entre sonho e objetivo. Essa frase diz isso. Sonhos ocupam a sua mente, é algo que você só pensa. Objetivos ocupam as suas mãos. Precisam de ação. Sonhos são sobre visão de futuro. O todo. São coisas que passam. Coisas que você gostaria de fazer, mas não tem certeza. Objetivo não. Caleb tinha objetivo. Ele ouviu a promessa e ele fez daquela promessa que ele havia recebido o objetivo da vida dele, e durante todos os 45 anos de espera, ele conseguiu se manter focado naquilo que ele deveria fazer. Conta essa história de uma menininha que, num país europeu, durante um tempo, uma grande seca chega. Mas estava tão complicada a situação naquele lugar, não tinha água para beber, já não tinha água para regar a lavoura, as coisas estavam começando a faltar. E as pessoas que eram da igreja, que eram crentes daquele lugar, começaram a conversar e falar, olha, a gente já não sabe mais o que fazer, a coisa está tão complicada. Então eles resolveram fazer uma vigília de oração. E aí o pastor chega e convoca toda a igreja, olha, amanhã, tal hora, eu quero todos os membros aqui da igreja, porque nós vamos levantar um clamor ao Senhor para que Ele nos abençoe com chuva. Nós precisamos de chuva. Então nós vamos orar ao Senhor e nós temos certeza que o Senhor Deus vai nos ouvir e vai mandar chuva para nós. No outro dia, naquele horário certo, toda a igreja cheia, todo mundo lá esperando. Dali a pouco entra uma menina, pequenininha, andando que nem um pinguim já, de tanta coisa que ela estava. Ela estava com uma capa de chuva, uma bota de borracha no pé e uma sombrinha na mão. As pessoas, quando olharam para aquela menina, começaram a rir. Mas que coisa! E aí a menina responde para aquelas pessoas, nós não estamos aqui para pedir chuva a Deus? Nós não estamos aqui para pedir que o Senhor nos abençoe com chuva? Se eu vou pedir para o meu Deus que Ele me dê a chuva, eu preciso acreditar que Ele vai dar a chuva. E eu estou pronto para receber essa chuva. Será que a gente faz isso? Ou a gente ora e corre atrás de outra pessoa para resolver nosso problema? Será que a gente é fiel naquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a nossa igreja, para a sua vida, para a sua família?
Será que nós estamos dispostos a pagar o preço e a confiar nisso? Ou não? Mas a última coisa que eu vejo na vida de Caleb, e nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 12 até o verso 15, Caleb havia recebido aquela promessa de Deus, ele tinha confiança de que Deus ia agir, de que Deus ia entregar aquela terra, mas sabe, Caleb não fugiu da briga. Ele não fugiu da batalha, ele estava disposto a lutar para conseguir aquilo que Deus havia prometido para ele. Aquele pedaço de terra, o Monte Hebron, onde Caleb iria receber por herança, estava ocupado ainda. E aquele homem com 85 anos fala para Josué: olha, Josué, eu ainda tenho ânimo, eu ainda tenho força. Me dá aquela terra, porque eu vou lá e eu vou expulsar aquelas pessoas que estão lá, porque aquela terra vai ser minha se o Senhor estiver comigo. Eu quero aquele pedaço de terra. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, viviam lá, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como Ele prometeu. Meus irmãos, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, para a nossa igreja, os desafios que nós temos como igreja para alcançar a nossa região, não virão sem luta. Não virão sem esforço. Não virão se nós não nos envolvermos como pessoas, indivíduos, igreja, como comunidade. Não virão se nós não tivermos confiança de que nós estamos no caminho certo. Então, antes de você levantar a mão, lembra que nós falamos semana passada, antes de você prometer, tenha certeza do que você está fazendo. Não fale somente da boca para fora, não fale somente aquilo que eu quero ouvir. Confia que o Senhor tem para nós. Caleb, ele conseguiu olhar para o futuro e acreditar naquilo que Deus iria realizar. Ele sabia que Deus ia dar aquela terra para ele. Ele creu naquilo. Ele se envolveu com aquilo. Ele esperou também confiantemente por 45 anos essa promessa se cumprir, e sem vacilar, sem desanimar, sem deixar que a fé dele esmorecesse. Por quanto tempo Deus vai fazer com que nós esperemos, nós não sabemos. Mas Ele quer ver o nosso coração confiante nele. Confiante naquilo que nós entendemos ser os planos de Deus. Por fim, Caleb esteve disposto a encarar uma guerra para tomar posse daquilo que Deus havia dado. Você está disposto a enfrentar as mesmas coisas? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios que Deus tem colocado diante da sua vida? Diante daquilo que você vive ou das situações pelas quais você passa no dia a dia? Algumas promessas do Senhor são promessas que Ele dá para nós, como seu povo, como seu rebanho, como homens e mulheres tementes a Ele, mas que exigem de nós determinação. Exige de nós disposição para sair da nossa zona de conforto. Deus não nos promete que as coisas iriam cair do céu tão bonitinhas. Até o maná, que era o maná, eles tinham que sair da barraca e colher aquele maná. Mesmo sendo algo tão bom. Nós precisamos fazer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Tem alguns ditados, né, que fala que Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade? Se precisamos de algo, precisamos correr atrás. Precisamos confiar que Deus vai fazer, ter a certeza que Deus vai cumprir. Esperar o tempo de Deus para isso, mas ir atrás todo dia. Porque se nós não formos, Deus não vai mandar, não.
E talvez se ele mandar é para dar uma chicoteada na gente, para a gente aprender a ser ou não ser preguiçoso. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida, a nossa forma de viver, agrada ou desagrada a Deus. Deus quer homens que o agradem por confiar nele, mas que seja uma confiança não somente de boca, mas sim uma vida de confiança nele. Que mostre com as ações práticas, com o seu dia a dia, que você o ama e depende dele. Então, se você quer ser um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente que agrade ao Senhor, aprenda a confiar de verdade nele, a depositar a sua fé real nesse Deus e trabalhar por isso. Amém? Eu queria orar com vocês mais uma vez. Agradecer realmente aquilo que Deus tem feito. E logo depois a gente vai ter ainda um hino e a oração final. Mas eu queria que novamente nós pudéssemos colocar diante do Senhor a nossa vida. E aquilo que nós temos experimentado no nosso dia a dia. As lutas que você e eu têm passado, aquilo que tem incomodado o nosso coração e das quais nós não temos agido com a mesma determinação e a mesma confiança que Caleb teve. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus e falasse: Deus, me ajuda a olhar além das circunstâncias que eu estou vivendo. Me ajuda a olhar além das dificuldades que eu estou passando. Me ajuda, Deus, a confiar durante o tempo necessário para o Senhor responder a minha oração. Me ajuda, Senhor Deus, a ter coragem de trabalhar, de me envolver com aquilo que o Senhor quer que eu faça, para que aquilo que o Senhor quer seja feito na minha vida. Vamos orar um tempinho para que Deus possa nos ajudar nessa tarefa. Não é fácil. Não é fácil confiar, não é fácil entregar ao Senhor. Principalmente não é fácil saber que boa parte das coisas que Deus quer fazer depende de nós. Da nossa atitude em relação àquilo que Ele é. Da nossa atitude em relação àquilo que Ele promete. Da nossa reação em relação às promessas que Ele tem dado a cada um de nós. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Deus, nos desafia, Senhor, de uma forma tão clara, ó Deus, e muitas vezes tão dura, Senhor Deus, a ponto de nos mostrar, ó Pai, que somos derrotados, ó Pai, muitas vezes antes mesmo de sairmos para a guerra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vermos isso, Senhor, a enxergarmos, Pai, como Caleb, Senhor Deus, que conseguiu ver aquela situação aos quais aqueles homens que estavam ao lado dele viam tantas dificuldades, ele conseguiu enxergar, ó Deus, a Tua mão ali, Pai, e o Teu agir, ó Deus, em meio àquela situação no futuro, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer isso, ó Pai, em nossa vida, Senhor. Em cada um de nós e em cada momento, ó Pai, que nós vivemos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, enxergar, ó Deus, com os Teus olhos, Pai. Olhar, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que a nossa fé realmente seja uma fé forte, firmada na Tua palavra, onde busquemos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, servi-lo, ó Deus, e mostrar, ó Deus, que realmente, de fato, acreditamos no Senhor. Mas também, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a sairmos da nossa zona de conforto, ó Pai, e nos colocarmos, ó Deus, à disposição, Senhor, para batalharmos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Nos ajuda nisso, Senhor Deus. Não nos permita, Senhor Deus, ficarmos esperando, ó Pai, passivamente, Senhor, pelo Teu agir somente. Mas nos faz participantes, ó Deus, dessa luta, dessa batalha, ó Pai, que o Senhor tem colocado diante de nós. Queremos, ó Deus, ser Teu povo, ó Deus, um povo que
não somente ama o Senhor, não somente que espera no Senhor, ó Pai, mas um povo que batalha junto com o Senhor. Para que o Teu reino, ó Pai, possa ser falado, para que o Teu reino possa ser mostrado, Senhor, para que o Teu reino, ó Pai, possa vir, ó Deus, a esse lugar. Nos ajuda com isso, Senhor Deus. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.